Olá! Inédito no Brasil, o programa Mapeia Minas, desenvolvido pela Secretaria de Desenvolvimento Social de Minas Gerais, a SEDESE, monitora riscos de eventos climáticos para proteger comunidades vulneráveis e apoiar a gestão dos municípios. Para a gente entender um pouquinho desse programa, vamos conversar hoje com Helder Gabrich, assessor especial na Secretaria de Desenvolvimento Social do Estado de Minas Gerais, logo após a nossa vinheta. Olá! No programa de hoje, vamos conversar com o assessor especial na SEDESE, Helder Gabrich. Olá, Helder, tudo bom com você? Olá, Renata, boa tarde. Tudo ótimo comigo. Obrigado por ter me convidado para a conversa de hoje. É um prazer. E, Helder, para a gente iniciar, fala um pouquinho sobre a sua formação e sua experiência profissional. Eu sou servidor público do governo do Estado de Minas Gerais desde 2013. Sou pertencente à carreira de especialista em políticas públicas e gestão governamental. Minha graduação é em administração pública e também sou especialista em avaliação de projetos sociais. Trabalho na Secretaria de Desenvolvimento Social desde 2019. Já tive uma passagem pela Secretaria de 2015 a 2017 e retornei em 2019, onde eu sou responsável por liderar projetos e ações relacionadas a desenvolver estudos, indicadores sobre a situação de pobreza no Estado e, especificamente, alguns projetos relacionados a como que as alterações e os eventos climáticos adversos podem afetar a vida das pessoas vulneráveis. E hoje esse é um problema cada vez maior, né, Helder? Eu acho que todas as cidades, todos os estados têm enfrentado cada vez mais situações aí climáticas que mexem com o cotidiano, com o dia a dia da população, das cidades. Acaba sendo um desafio para o poder público, né? Porque acho que você se antecipar a essas questões, ou mesmo dar uma resposta rápida e efetiva, acaba sendo um grande desafio. E conta para a gente aí dentro dos programas, né, que você está atuando, o Mapeia Minas. Realmente, isso é um problema que ele vem se agravando ao longo dos anos. A gente viu hoje, né, a situação que aconteceu no Rio Grande do Sul, um estado que, alguns anos atrás, ele tinha problemas com seca. Esse ano ele teve problemas com uma chuva e enchentes que nunca tinha havido outro precedente no estado. Minas Gerais também passou por situações semelhantes. A gente teve um período chuvoso extremamente severo de 2019 para 2020. E de 2021 para 2022, a gente teve outro período chuvoso que foi mais severo ainda. Naquela oportunidade, os municípios da região norte de Minas, que comumente são municípios afetados por secas, eles vivenciaram chuvas que não tinham acontecido há mais de 50 anos. E eles não tinham nenhum preparo para lidar com essa situação, né, de enchentes e de chuvas. E foi bem no âmbito desse problema que surgiu a ideia de se criar uma Mapeia Minas. A gente percebeu que nós tínhamos várias informações a respeito de eventos climáticos adversos e mapeamento de áreas de risco, mapeamento de barragens, e também a gente tem várias informações a respeito da localização das famílias vulneráveis do Estado. Só que cada uma dessas informações estava em um sistema específico, em uma plataforma específica, em uma base de dados específica. Então, a ideia foi que, para a gente, de fato, conseguir enfrentar as mudanças climáticas e evitar que famílias vulneráveis sejam afetadas tão severamente, a gente precisava de juntar tudo isso em uma plataforma onde a gente conseguisse entender o problema e antever as nossas ações. Então, a ideia do Mapeia Minas é fazer uma plataforma online, onde você vai ter informações, primeiramente, das áreas com avisos meteorológicos que são registrados pelo Instituto Nacional de Meteorologia, o INMET. Segundo, os shapes, os contornos das áreas de risco dentro de cada município, para a gente ver onde estão essas localidades que podem ser mais atingidas por deslizamentos de terras, por enchentes, esse tipo de coisa. Terceiro, localização de barragens, porque depois dos incidentes, depois dos acidentes que aconteceram tanto em Mariana quanto em Brumadinho, essa questão de estouro, de rompimento de barragem é uma questão extremamente relevante para Minas Gerais, que tem sido monitorado pelo governo. E, finalmente, geolocalizar nessas áreas, com avisos meteorológicos próximas à barragem, áreas de riscos,
às famílias vulneráveis que vivem ali. E mais do que isso, saber dentro desses núcleos familiares, quantas pessoas são idosas, quantas pessoas têm deficiência, quantas são crianças, porque são pessoas que numa situação de necessidade de evacuação, de salvamento, elas teriam mais dificuldade. Então, a ideia é colocar todas essas camadas nesse mapa e produzir uma plataforma que também consiga fazer relatórios para mandar para as gestões municipais e dizer, olha, dentro do seu território, dentro da sua localidade, esse é um território que tem uma grande propensão a ser atingido por um evento climático adverso e a característica da população nesse território é essa. Então, vamos fazer atividades de prevenção para que essas famílias não sejam afetadas e não possam se tornar vítimas fatais. Essa que é a nossa ideia. Super importante, Helder. E você comentou, né, eu acho que dessa interligação das informações, porque hoje em dia, eu acho que não todos, né, mas a grande maioria dos municípios tem a informação. O problema é a conversa, né, como você relaciona uma plataforma com outra, como você faz isso chegar à população. Então, acho que são diversas questões que me parece que vocês conseguiram realmente equacionar e avançar. E você mencionou aí os 2 grandes desastres que passaram, né, que Minas aí realmente enfrentou. Esse programa, ele startou por conta desses problemas, desses desastres ambientais, ou teve alguma outra motivação que realmente fez com que vocês relacionasse todos esses programas e verificasse essa necessidade, né, de equacionamento dessas questões? O grande start, o início da construção do Mapeia Minas veio, na verdade, a partir de 2020, devido ao período chuvoso de 2019 a 2020, que gerou um grande número de vítimas no estado, um grande número de desabrigados e desalojados. Porém, a partir do momento que a gente começou a discutir uma plataforma de mapeamento, nós percebemos também que, além de colocar nessa plataforma informações sobre chuvas, enchentes e secas, também seria interessante colocar informações sobre barragens, porque a gente já estava fazendo um trabalho muito forte a respeito disso, de localizar barragens no estado, localizar famílias que moram perto dessas barragens, para que uma situação terrível como a de Brumadinho não aconteça novamente. Então, apesar do estado ter sido a situação de chuvas que aconteceu de 2019 para 2020, e inclusive aquele foi um ano bastante difícil para Minas Gerais, porque a gente tem em janeiro a barragem de Brumadinho, rompimento, e no final do ano a gente tem as chuvas. Então, a gente viveu 2 situações de calamidade e emergência no mesmo ano. Então, nós percebemos a importância, né? Exatamente, extremamente próximas, e situações que o Estado ele não estava, vamos dizer assim, ninguém esperava que isso ia acontecer. Claro que a Defesa Civil Estadual ela tem um preparo muito grande para lidar com as situações, mas foi de uma magnitude muito grande, né? Não foi esperado. Então, daí que veio essa ideia, e é daí que o sistema, que a plataforma, na verdade, começou a ser desenvolvida. Maravilha. E, Helder, existem, né, empresas e instituições que também estão envolvidas nesse projeto, ou é uma iniciativa puramente, né, do Estado? Existe sim. Hoje nós temos 2 grandes parceiros institucionais. Primeiro é a Amazon Web Service, a AWS, e segundo, a SoftwareOne. Assim que nós tivemos a ideia de desenvolvimento do Mapeia Minas, nós procuramos empresas de tecnologia que estivessem interessadas em apoiar, ser parceiros de Minas Gerais para o desenvolvimento dessa plataforma. A gente precisava de uma estrutura de tecnologia de informação, que naquele momento a gente não tinha. Então, nós fomos atrás dessas empresas, conversamos com algumas delas, e a Amazon ela foi muito aberta em receber essa ideia, principalmente pontuando o impacto social que essa ideia poderia ter. Então, a Amazon ela celebrou um contrato de doação com o Estado, ou seja, ela de fato doou créditos dentro da plataforma Amazon, e dentro dessa plataforma nós poderíamos desenvolver o nosso sistema. Além disso, a Amazon também fez um workshop com vários atores estratégicos na temática de enfrentamento a desastres climáticos. Participaram a CEDESE, né, que é a Secretaria de Desenvolvimento Social, o Ministério Público, a Defesa Civil Estadual. Então, todas essas instituições elas se juntaram para pensar o que a gente esperava dessa plataforma, o que essa plataforma deveria entregar para a sociedade, entregar para as gestões municipais. E, além disso, também nós recebemos o apoio da SoftwareOne, que é uma empresa parceira da Amazon no desenvolvimento,
que nos auxiliou muito dentro da plataforma para a gente entender como que funcionavam as ferramentas da Amazon Web Service e quais delas seriam interessantes para a gente construir o nosso Mapeia Minas. Tanto a Amazon quanto a SoftOne ainda são nossos parceiros, ainda estão acompanhando o desenvolvimento desse sistema. O desenvolvimento ele é feito pela equipe da CEDESE, mas com todo o apoio dessas empresas, e foi fundamental para que a gente conseguisse caminhar. Uhum. E é possível, né? Porque ele está em implementação, mas talvez aí seja relativamente recente. Vocês conseguem identificar já qual que é o retorno desse projeto para a sociedade? A gente percebe o maior ganho do Mapeia Minas hoje é você conseguir fazer atividades de prevenção. De prevenção para o enfrentamento desses eventos climáticos adversos. Antes, a gente vivia num contexto em que esses eventos aconteciam e todo o poder público era muito reativo. Então, a partir do momento... Né? Exatamente. Teve uma situação de seca, de enchente, do que for. Isso envolvia várias secretarias, várias pastas, várias políticas, mas era algo reativo. Aconteceu, então nós vamos agir. A partir do momento que a gente cria o Mapeia Minas, nós conseguimos a gente consegue fazer uma ferramenta de prevenção em que a gestão municipal ela possa pensar e planejar a sua ação. E principalmente entender, essa região, esse território aqui, é um território de alto risco de ser atingido por um desastre climático? O que a gente pode fazer de uma vez, antes que esse evento climático aconteça, para salvar a vida dessas pessoas? E a gente também espera, com o desenvolvimento do Mapeia Minas e, de fato, com a utilização dele pelas gestões municipais, uma mudança de cultura, porque culturalmente nós, né, infelizmente, o poder público brasileiro ele é muito reativo. A gente não tem o costume do planejamento, a gente não tem o costume da prevenção, mesmo sabendo da importância disso. Então, a gente gostaria que as gestões municipais, e eu sempre pontuo as gestões municipais, porque a vida está no município, né? Quem dá esse apoio mais direto, mais imediato, costuma ser os técnicos municipais mesmo. A gente gostaria que eles passassem a utilizar essa ferramenta mesmo no seu dia a dia e passassem a ver essas informações para o planejamento de suas políticas públicas. Então, essa mudança de cultura, de sair dessa ideia de só reagir a um desastre para prevenir um desastre, acho que vai ser o maior ganho que a gente vai ter com essa plataforma. Além do principal, que é evitar vítimas humanas fatais. Uhum. É uma mudança... eu não gosto muito, assim, às vezes, de usar essas terminologias, mas é uma mudança de mindset mesmo, né? Porque você deixa de atuar na reação, né? Depois que o evento aconteceu, e atua numa prevenção, numa inteligência mesmo, né? De como prevenir, como evitar, como conscientizar até mesmo a população para determinadas questões. Então, é uma mudança toda de pensamento, de comportamento, né? Então, é bastante interessante. E Helder, em que fase vocês estão hoje já do projeto, né? E o que falta ainda para caminhar, para avançar? Hoje a gente já desenvolveu 3 protótipos da plataforma Mapeia Minas, nós estamos no 3º protótipo. Então, a gente já conseguiu colocar no mapa os avisos meteorológicos do INMET, então a gente já consegue visualizar ali dentro do mapa onde estão essas áreas que pode acontecer um evento climático adverso extremo. A gente conseguiu levar para a plataforma também as delimitações das áreas de risco em cada um dos municípios que têm áreas de riscos mapeadas. Hoje não são todos os municípios do Brasil que têm áreas de risco mapeadas. O mapeamento de áreas de risco é feito pelo Serviço Geológico Brasileiro, que é uma instituição federal, e ele mapeia, geralmente, municípios que mais são atingidos por eventos como chuvas, enchentes, deslizamentos. Mas a gente já conseguiu pegar essas informações. Em Minas, aproximadamente 200 municípios já têm áreas mapeadas, então a gente já conseguiu colocar. E a gente está nessa 3ª fase, que é a geolocalização das famílias vulneráveis. Essa geolocalização é feita com informações do Cadastro Único para Programas Sociais, que é o cadastro que famílias de até meio salário mínimo per capita mensal se cadastram para serem elegíveis a programas sociais como o Bolsa Família, que todo mundo conhece. A gente optou por fazer uma amostra, a gente não geolocalizou todos os endereços. Minas Gerais hoje ele tem 3 milhões de endereços nessa base de dados,
justamente para a gente conseguir corrigir erros, verificar se a geolocalização está sendo feita da maneira mais adequada, para depois conseguir fazer a geolocalização da amostra completa. Então, o nosso próximo passo já é fazer essa geolocalização completa. Na verdade, a gente quer terminar esse modelo fazendo uma geolocalização completa de um município específico, para ver que está funcionando, está tudo bem, colocar a plataforma mais com uma usabilidade bem legal e depois expandir isso para o estado inteiro. E vocês já tiveram a procura de outros estados, né, querendo conversar, né, entender um pouco desse projeto, até para fazer algo semelhante? Já tivemos, sim. O Mapeia Minas ele foi pauta da reunião do consórcio dos estados do Sul e do Sudeste, o COSUD, que é um consórcio, que é uma reunião que acontece trimestralmente, um evento que acontece trimestralmente, onde os gestores dos estados do Sul e do Sudeste do Brasil, eles se encontram para discutir problemas conjuntos e principalmente para pensar em soluções conjuntas. E essa pauta de eventos climáticos adversos, desastres climáticos, ela tem sido muito forte em todos os estados do Brasil, na verdade, em todo o mundo. E o Mapeia Minas ele foi apresentado, a gente teve, inclusive, a participação tanto de representantes da Amazon Web Services, como também da SoftOne, e nessa reunião foi pactuado que assim que a plataforma ela estiver disponível, haverá a possibilidade dela ser replicada para os outros estados do Brasil. Porque a partir do momento que a gente consegue finalizar a plataforma, a replicabilidade dela é muito mais simples. E é um compromisso nosso levar essas informações, levar esse conhecimento e essa ferramenta para qualquer outro estado, porque o nosso objetivo, na verdade, é fazer com que essa plataforma seja utilizada e que as pessoas não passem mais por essas situações. Hoje a gente já tem estudos que provam que famílias mais vulneráveis são as mais afetadas por desastres climáticos. Então, no fim das contas, a gente está conseguindo auxiliar quem mais precisa, independente do estado que ela vive. Sim, é uma discussão, né, das cidades resilientes, porque a gente sabe que cada vez mais os eventos vão acontecer e a gente não tem muito como evitar esses eventos mais extremos climáticos, mas é preparar as cidades para que elas sejam mais resilientes, né, que você tenha um menor número aí de atingidos, de pessoas impactadas por esses eventos. Né, você colocou aí algumas questões aí que me remeteram a vários pontos aí interessantes, bem bacana. E é super importante, né? Porque a gente tem que pensar que no fim é a vida da população que mora nas cidades. E a questão da vulnerabilidade se discute muito, né? Até exemplos de outros países, de você ter uma mescla maior dentro dos bairros, para que você tenha que essas famílias consigam se desenvolver, não só no como moram, né, mas até economicamente, porque você está mais próximo, talvez, aí do emprego, você não tem um deslocamento tão grande como a gente tem nos centros urbanos hoje, aqui no Brasil, né? A gente tem... É curioso que até diferente de como países da Europa acabam, né, trabalhando, vivendo, onde você tem um centro concentrado com pessoas de alto poder aquisitivo e o restante da população morando mais no entorno, né? E a gente tem hoje as pessoas nos grandes centros, todo mundo fugindo dos grandes centros, indo para o entorno. Então, é uma questão aí complexa para resolver nas cidades de um modo geral, né? Então, são diversos pontos aí. E uma outra curiosidade que me veio, a questão dessas empresas, né, que hoje são aí grandes parceiras nesse projeto de vocês. Qual que é a expectativa de resultado do investimento por parte delas? É possível mensurar? Você tem essa informação? Sim, o que a gente sempre, e isso é até uma questão muito interessante, que é sempre uma pergunta que a gente ouve, assim, as empresas elas estão participando, mas por que elas estão participando? Qual que é o interesse delas? Na verdade, essas empresas, tanto a AWS quanto a SoftOne, elas têm uma frente muito forte de investimento social e de dar retorno à sociedade do que elas estão conseguindo construir e tal. Não seria um retorno mais, retorno nem simbólico que eu digo, mas de fato, assim, a tecnologia que as empresas elas têm desenvolvido, elas não querem que elas fiquem apenas presas em
em processos privados, em questões privadas para determinados grupos de pessoas ou para determinados acionistas e tal. Existe uma responsabilidade social dessas empresas. E quando a AWS entrou no programa, ela pontuou muito isso, que ela sente que é uma plataforma que é importante e que ela já tem essa tecnologia desenvolvida. E que para ela é muito gratificante que essa tecnologia ela possa estar a serviço de quem mais precisa. Uhum. Que as empresas elas sentem que elas conseguem levar de fato tecnologia para ajudar quem a princípio não teria acesso a ela. Então, para além de usar a tecnologia para aumentar lucros, né, para melhorar os resultados, né, da empresa, os resultados econômicos da empresa, que é importante, óbvio, mas também tem esse interesse, o interesse social mesmo. Então, a expectativa que elas têm é a respeito disso mesmo, de conseguir auxiliar a população, porque a pauta climática é uma pauta que ela afeta todo mundo, independente da classe social. Já disse que pessoas mais vulneráveis são mais afetadas, mas não quer dizer que pessoas com poder aquisitivo maior também não serão afetadas, como a gente tem visto aí nos últimos meses, infelizmente. Não, infelizmente, algo que, né, vai afetar a todos. Talvez uns mais, outros menos, mas a gente não tem garantia nenhuma, né, de segurança. Eu acho que é trabalhar nessas questões. O município ele tem que estar preparado, a gente tem que fazer a nossa parte também, é um conjunto, né? Então, bem bacana. Vocês estarem tratando disso, né? Realmente é uma iniciativa aí muito importante e que traz um resultado grande e necessário, né? E, Helder, para a gente finalizar aqui a nossa conversa, que mensagem você deixa aqui para a nossa audiência? A mensagem que eu gostaria de deixar é que hoje é dia do servidor público, né? Inclusive, assim, que a gente está conversando aqui. Eu não sei quando que as pessoas vão ver, mas hoje é dia do servidor público. E a mensagem que eu queria deixar para a audiência é a importância de a gente investir em ferramentas como essa, que de fato deem retorno para a sociedade. E pensar o problema climático hoje como um problema extremamente urgente. Não se pode mais negar que isso está acontecendo, não se pode mais ignorar que isso está acontecendo. E toda tecnologia que a gente possa utilizar para conseguir informação, para conseguir melhorar as políticas públicas, resulta em economia de recursos públicos e resulta também na prestação de um serviço público mais eficiente para o cidadão. E eu acho que é isso que todo mundo quer. Eu acho que todo compromisso de serviço público tem que ser esse sempre. Melhorar a vida dos cidadãos com foco em quem mais precisa. Então, a mensagem que eu deixo é essa, da gente sempre tentar melhorar a prestação de serviço público usando o tanto de ferramentas que hoje a gente tem a sorte de poder utilizar. Helder, muito obrigada, tá, pela sua participação no programa de hoje. Eu já deixo o convite para que você volte contando, né, dos avanços, das conquistas aí que vocês tiveram com esse e com outros programas também aí em Minas, viu? Parabéns aí pela iniciativa. Muito obrigado, agradeço mais uma vez o convite, a oportunidade de estar conversando com vocês. E claro que assim que a gente tiver atualizações e desenvolvimento da plataforma, vai ser um prazer demonstrá-la aqui para vocês. Bom, gente, no programa de hoje eu conversei com a assessora especial da Secretaria de Desenvolvimento Social do Estado de Minas Gerais, Helder Gabrich. Muito obrigada a você que nos prestigiou até aqui. Deixe seu like, se inscreva em nosso canal e compartilhe. Nos vemos na próxima semana.